Será que as pessoas conseguem prestar atenção nas letras das músicas no meio de tanta correria? Espero que sim. Seja gentil com você. Respira fundo, pega leve. Só leve o que não pesa no coração. Aprenda com que a vida deve. Essa história vale boa gratidão. Tá tudo bem se não tá tudo bem todo dia. Essa é a missão. Silenciar a mente e viver a vida ainda é a melhor opção. Se não houver amor, não se demore, Léo. E a previsão do tempo é que ele corre, mas seja gentil com você. Seja gentil com você. Seja gentil com você. Seja gentil com você. Se não houver amor, não se demore, Léo. A previsão do tempo é que ele corre, mas seja gentil com você. Seja gentil com você. Seja gentil com você. Seja gentil com você. Olá, Moaloa. Deixa eu ver. Antes de trazer a Moaloa, deixa eu fazer uma breve apresentação. Olá, comunidade educativa, vem chegando e enquanto chegam, partilhem o vídeo da live para que mais pessoas se juntem e tenhamos uma conversa onde várias pessoas fazem parte dela, né? Vamos ter a mesa cheia, vamos tentar fazer isso, pelo menos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro especial de hoje. O tema de hoje é Entre o Quadro e a Carteira, ao nosso Porque é urgente cuidar da saúde mental na escola. Perdão, me distraí um bocadinho. Queremos falar sobre a saúde mental dos professores, dos alunos e como é que isso está no nosso contexto, nesse caso, Angola. Eu sou Cláudia Cassoma, penso que já me conhecem. Terei a honra de facilitar a conversa, não estou aqui para impor, né? Nem para moderar. Acho que esse termo moderar implica outras coisas, mas eu estou aqui para facilitar a conversa. É uma alegria enorme estar com vocês, espero que mais pessoas se juntem. Como disse bem no começo, vão partilhando o link da live.
E hoje estão convidadas a Moalua Costa, que é psicoterapeuta angolana com um trajeto muito inspirador. Vou deixar que ela fale um bocadinho mais sobre ela, mas se quiserem acesso à sua biografia, é só acessarem o site da Angola Aprende. Há lá um artigo a falar sobre esse evento e também em particular sobre as duas convidadas. A segunda convidada é a Juliana Candomba. Espero que ela consiga aderir à live, não sei, não tive respostas dela nos últimos dias, então está um bocadinho estranho. Mas vamos ver. Vou trazer já a Moalua para começarmos. Não sei o que estou a falar hoje, mas vamos lá. Tema muito importante e é interessante porque quando o mês começou, para quem está familiarizado com o que estamos a celebrar este mês, que é o mês da consciencialização sobre a saúde mental, eu pensei logo de primeira, bola, temos que tentar, temos que fazer algo. E é engraçado, porque fizemos uma publicação, era uma pergunta que dizia a saúde mental dos professores e alunos é levada a sério nas escolas, algo assim, yeah. E a Mola logo mandou uma mensagem, temos que falar sobre isso numa live. Eu disse, olha que interessante, porque eu estou mesmo a pensar em fazer algo parecido. E aqui estamos hoje para falarmos sobre esse assunto super, super importante. Pessoalmente, eu não acho que eu falo sobre saúde mental, nem prestava tanta atenção quanto faço agora. Então, acho que é um assunto super necessário. E vou deixar de falar para a Moalua se apresentar um bocadinho e depois continuamos. Então vamos. Tanto tempo, como estás? Quanto tempo? Olá, Cláudia. Então, eu sou Moalua Costa, sou terapeuta, trabalho muito mais com crianças, mas também não se trabalha com crianças sem trabalhar com adultos, não é? E então faço esse tipo de trabalho há 21 anos e há mais ou menos 15, 16 que estou no contexto escolar, não é? Como alguém que sai do contexto comunitário, incluindo portanto, clínicas e outros aspectos do trabalho com crianças, e então estou focada nas escolas e nos últimos 6 anitos tenho estado muito mais ainda com os mais pequeninos, não é? Que requer muito mais colaboração entre nós, como a Cláudia bem sabe. Yeah. Então, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui a conversar sobre isso que é de interesse das duas, não é? Yeah. Não, obrigada eu por aceitar o convite. Eu acho que é uma conversa muito importante, principalmente considerando o nosso contexto angolano, que é um contexto que as cidades são visíveis, mas por alguma razão continuamos relutantes a responder a essas necessidades, a fazer algo, né? E vou já começar por aí. Por que é que tu achas que estamos nesse estado? O que é que está a faltar? Ou qual é o medo? Não sei. Qual é o receio da nossa parte de começar a abordar esses assuntos? Porque, bem, antes de começarmos, o foco é a saúde mental, né? Então, se nós pensarmos no termo saúde mental, a maior parte das pessoas tendem a ligar a doença a diagnósticos, né? Mas falar de saúde mental e apenas falar de diagnósticos é ignorar o facto de que estamos a falar de saúde. Portanto, há não necessariamente a presença de um diagnóstico de um problema, mas é no seu todo o contexto em que nós, os seres humanos, estamos em termos psicológicos, espirituais, emocionais, físicos, né? É a saúde no seu todo, porque nós não podemos pensar na saúde física sem pensar na saúde mental, né? O cérebro é praticamente o que nos ajuda a fazer muitas das coisas que nós fazemos, e então se nós ignorarmos o cérebro, estamos a ignorar-nos a nós também, né? Então, por que que nós não estamos ainda a pensar nesse sentido? Cláudia, como sempre a tocar em assuntos pertinentes e muito sensíveis. É assim, infelizmente, como eu digo, né? Nós pensamos na saúde mental quando se pensa no psicólogo, quando se pensa no psiquiatra, quando se pensa na saúde mental, pensa-se na doença. Então, nós achamos, quando digo nós, eu estou a incluir a mim, mas pronto, a maior parte das pessoas acha
que não têm problemas de saúde mental. Uhum. E bom número pode não ter, não é? Mas o que é que se passa? Não estamos apenas a falar, quando falamos de saúde mental, não estamos apenas a falar das depressões, das ansiedades, das esquizofrenias e tudo mais. Estamos a falar do stress. Por que é que nós hoje estamos muitos a cair no burnout? Não é necessariamente porque a pessoa está deprimida ou porque está ansiosa ou coisa assim, mas é a subcarga. A subcarga. Uhum. E todos nós temos essa subcarga. Daí que Angola Aprende, Cláudia Cassoma, estão a trazer este tema para aqui. Não é? Yeah. Por quê? Porque nós esperamos até, se nós pensarmos, vamos só pensar nesse sentido. Como é que os pais estão -se a sentir agora, que estamos quase a chegar às férias? Começam a sentir-se ansiosos. Esses miúdos vão ficar em casa, vão comer, então ficam todos estressados. Não é? Ao mesmo tempo que, ao terminarem as férias, começam todos a aplaudir, vão sair da minha casa, não sei quantos. Portanto, nós queremos que o peso caia nos professores, caia do outro lado, caia na direção. Portanto, por que a direção não está a fazer? Por que a direção na escola não está a fazer? Nós somos os primeiros professores. Somos os primeiros educadores como pais. Né? Os nossos filhos têm que sair de casa já com a base. A base tem que estar sólida. E quando a base não está sólida, isso cai sobre vocês, educadores. Olha, mas falaste algo muito importante, sair de casa com a base, mas a realidade é que nem sempre é o caso, né? E parece ser um ciclo, né? Porque é que os pais não receberam, então não têm o que dar aos filhos, né? E aí aquilo continua, né? Agora, como é que já identificamos o problema? A questão é, como é que podemos sair desse ciclo, quebrar esse ciclo e criar um outro onde estamos despertas ou estamos aware, como se fala isso? Conscientes. Conscientes, exato. Estamos conscientes sobre, não só a saúde mental, mas o bem-estar, né? O bem-estar da pessoa, da criança. Como é que quebramos esse ciclo? O que tu achas que está a faltar para isso? Começa com a psicoeducação, não é? O trabalho que estás a fazer e nós temos que trazer esta conversa em todas as arenas, todas as áreas da sociedade, não é? Portanto, nós hoje, por exemplo, ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem, aplaudimos o Brasil, que hoje deu aos trabalhadores a oportunidade de terem, né, esta facilidade de falarem sobre saúde mental e de terem um apoio de saúde mental dentro das empresas, dentro do trabalho. Né? Isso inclui os professores. Né? Nós, quando pensamos, os professores, os diretores, portanto, os educadores profissionais, não é? Então, quando nós pensamos nestas pessoas, essas pessoas são qualquer um de nós. São os nossos vizinhos. Então, se nós não tivermos consciência de que o que nos passa ao redor, o que nos passa no dia a dia, fora do contexto de trabalho, neste caso estamos a falar dos professores, fora do contexto escolar, que essa pessoa vai ter, né, a vontade, o vagar, o tratamento, né, não apenas de quem está na nossa casa, mas também de quem está a receber-nos nas escolas e tudo mais, acabamos por ignorar o facto de que essas pessoas são afetadas pelas crianças. Agora, falando dos pais, né, das bases, que somos nós, né? Somos todos nós. Não vale a pena nós pensarmos ai, mas eu não tenho filhos ainda, mas tu és irmã mais velha. Então nós fazemos parte de um ecossistema. Fazemos parte do ecossistema em que não pode subcair apenas sobre o pai e a mãe. Como tu mesmo disseste, não é? E se o pai e a mãe não tiverem as bases? Como há muitos casos. Há pais e mães que não sabem ler e escrever. Não é? Então, se o pai e a mãe não sabem ler e escrever, mas o irmão mais velho já sabe ler e escrever, o tio, o padrinho já sabem ler e escrever, então subcai a todos nós conseguirmos preparar a base, não é? O ABC, 1, 2, 3 até o 10, para a pessoa chegar à escola mais ou menos preparada. Mas isso é ideal. Na realidade não acontece. Não, infelizmente. Não. Então, requer muito dos professores, requer muito do próprio aluno e requer muito de todos os outros que estão à volta do aluno. Portanto, falando do ecossistema, não é? Portanto, se eu for um pai que não sabe ler e escrever,
o trabalho de casa já passa a ser um stress. Daí que nós vemos Yeah. muitos vídeos dos miúdos a chorarem porque estão a fazer os trabalhos de casa, e quando tu estás a pôr esse stress a uma criança que tem que fazer o ABC, que ainda nem chegou às aulas de Brasil, só está a fazer o ABC e a contar até 10, Yeah. já começa a ficar conotada, fica conotada Não, como não, uma coisa negativa. Diz lá, diz. Uhum. yeah. Não, eu queria dizer que esse é um assunto que se calhar falamos mais para frente ou no outro dia sobre o trabalho de casa e a sobrecarga, né, que os alunos levam para casa, porque não deve ser assim. O trabalho de casa é a extensão do trabalho dentro da escola e às vezes muitos professores dão um trabalho de casa que não foi abordado na escola, né? De uma forma profunda. Por isso é que quando o aluno vai para casa e tenta fazer o trabalho, já parece que Exato. tem que. Yeah, porque é algo que ou não aprendeu bem, ou por alguma razão não tem o conhecimento e depois aumenta o estresse do aluno. Mas é um assunto para outro dia. Yeah. Falando em saúde mental e falando sobre esse ecossistema, esse sistema que nós temos em casa que inclui todo mundo, né? Eu, por acaso, falaste sobre a irmã mais velha, eu vejo isso todos os dias, né? De ter que estar a acompanhar o sucesso dos meus irmãos, ou o progresso, vou dizer, dos meus irmãos, e dizer, olha, é assim que se faz, ou assim, enfim, né? Todos somos parte disso. Mas, e tu bem falaste, quando essa base não existe, ou quando tem algo em falta e os alunos vão para a escola, fica assim sobre a responsabilidade do professor, né? Exatamente. Infelizmente, também às vezes os professores não são treinados. E falando do contexto angolano, a maioria dos professores, sinto-me Não são. mesmo à vontade em falar assim, que a maioria dos professores não são treinados, não só para reconhecer certos esgotamentos, outros aspectos de saúde mental nos alunos, mas também simplesmente Neles para mesmos. acompanhar o progresso do aluno. Ponto, né? Então, quando a pessoa tem que receber tudo isso, aí agora vem a relevância do que estamos a falar agora. Será que são levados a sério os professores e os alunos dentro desse contexto escolar? Será que estamos a olhar para o professor e dizer, olha, tens muita responsabilidade, não só tens de ser o professor, és o mentor, às vezes és o terapeuta, né? Sem os credenciais todos, mas tens de acompanhar o aluno emocionalmente, tens de certificar que o aluno tem materiais, enfim, há uma série de tarefas que caem sobre o professor e agora? A pergunta é, e agora? Muito bem. Essa é a realidade. E agora, será que por isso devemos deixar de lado a nossa saúde mental como professores, ou o que podemos fazer para respondermos a essas demandas ao mesmo tempo que cuidamos de nós? Não. Muito boas perguntas, Cláudia. E é assim, os professores também têm os seus estresses. Para além de nós, pais, pomos os estresses nos nossos filhos, né? E os nossos filhos chegam já à escola subcarregados. Eles trazem não apenas a mochila com o material que nós levamos, mas também trazem uma mochila emocional, não é? E como tu disseste muito bem, eles muitas vezes chegam desregulados, e se for um professor, no nosso contexto angolano, nós não temos, pode ter até um bocadinho na escola, mas não pode ser apenas na escola. Né? Não pode ser apenas aqueles 4 anos universitários ou 2 anos politécnicos ou coisa assim, que nos ensinam alguma coisa, que nos vão dar toda a matéria, tudo que nós precisamos para poder engajar, né, adequadamente com as crianças. Então, o que é que se passa? Normalmente, mesmo em sistemas como o sistema onde nós estamos, né, onde há várias possibilidades de treino durante todo o ano, ainda há pessoas que muitas vezes chegam ao treino muito superficialmente, não dão de si, não acatam, e então acabam por chegar na realidade, no dia a dia, e depois não sabem usar as ferramentas. Eu todos os dias vejo isso. Muitas vezes, ainda a semana passada, teve um caso em que o professor explodiu só porque viu uma criança a quebrar uma regra, explodiu. E eu tive, Não é eu fácil. tive que olhar para o senhor e dizer: faz favor, saia só daqui, não adianta estar aqui, vai só sai. E depois eu fui à direção, né, à administração da escola, e eu disse: olha, por favor, alguém verifica com o professor, porque nós sim estamos a prestar atenção ao aluno, mas e o professor? Não podemos ignorar o professor, né? Porque o professor faz parte deste ecossistema, e se o professor não estiver bem e não se sentir apoiado, ele pode
pôr esta subcarga na aula, ou na falta de aula, e na Yeah. presença na sala, não é? Uhum. Yeah. É interessante falar isso, porque eu acho, não semana passada, mas há pouco tempo, duas professoras quase que lutam dentro da sala de aula. E é que chega um ponto que elas já não conseguem segurar, porque Muito parece bem. que seguram, né? Por muito tempo estão sem segurar o estresse de casa ou noutros cenários e levam todo aquele peso, como tu disseste, dentro da sala de aula. Pronto, somos humanos, né? Tem muita coisa a acontecer ao nosso redor. E chega um momento que a gente não consegue mais segurar. Há certas funções que não permitem certas explosões, mas quem não quer chegar na sala e gritar quando às vezes sentir que é demais, né? Mas aí tá. Então, respondendo especificamente, o que podemos fazer? Será que criamos grupos de apoio dentro das escolas? Como é que esses grupos podem se parecer, né? Se vamos criar esses grupos. E por outra, também está a dificuldade em aderir aos grupos, por causa mesmo do preconceito que existe. Né? Se você cria um grupo de apoio, se for para esse grupo, vão me olhar, vão dizer, será que. Né? Tá aí, porque a Angola Branca está a passar por isso agora. Nós criamos a sala dos professores, estamos ali, temos lá alguns professores, mas ainda assim há aquele receio de tipo, eu não sei se devo falar ou não, ou se devo. Enfim, há certo receio de pedir ajuda, de aceitar até que a pessoa precisa de ajuda. Ponto. Eu preciso de ajuda e aceito isso. Essa aceitação até é quase que inexistente. Então, o que é que podemos fazer para chegarmos até aí? Um bocado, portanto, por exemplo, isso que nós estamos a fazer aqui é importante. Nós estamos a trabalhar para diminuir o estigma, não é? Yeah. De que estes professores, estes educadores possam ter sobre cuidar deles mesmos. É melhor pensarmos dessa forma. Se eu tiver uma dor de dente, eu vou fazer alguma coisa. Se eu tiver uma dor de cabeça, eu vou fazer alguma coisa. Se eu tiver uma dor de estômago, vou fazer alguma coisa. A mesma coisa que se eu estiver estressado, nós aprendemos ou fomos ensinados, né, de que estar sob stress faz parte da vida. Até certo ponto, mas hoje também já sabemos que sim, faz parte da vida, mas nós não temos que lidar com a vida sempre sob stress. Aliás, o nosso corpo não foi feito para tal, né? Então, o autocuidado não pode ser apenas pôr maquiagem, pôr o fato mais caro e comprar a carteira mais cara e a peruca mais cara. Não, tem que ser também reconhecer quando esses estresses do trabalho são demasiados para nós e nós temos que cuidar de nós. Porque se nós não cuidarmos de nós, ou vamos explodir quando uma criança faz alguma coisa, ou vamos lutar com alguém que nos está uma coisa. a chatear. Então, para não fazer isso, é importante, é imperativo que nós tenhamos esses espaços. E aplaudo a vocês que criaram já este grupo de professores, porque é muitíssimo importante. Não é? E essas conversas têm que continuar para que os professores não se sintam acanhados a falar sobre o estresse. Então, tu e eu sabemos muito bem que é impossível que um professor não sinta stress todos os dias. Oh, yeah. É impossível. Sempre É impossível. alguma coisa acontece sempre. Sempre. Então, sobre esta perspectiva, não estamos aqui a falar que o professor está deprimido, o professor está com... Não estamos a falar sobre isso. Estamos a falar como é que nós, que já temos um certo nível de consciência, podemos apoiar, e daí que tu dizes, e dizes muito bem, e sublinhas e pões a todas as cores bem brilhante, para que as pessoas saibam, não é? Estamos cá fora, mas nós pensamos, porque os nossos estão lá, não é? Estão lá. Então, quando a ministra até diz que não podia deixar, eu não podia deixar pronto, estamos a falar sobre a educação, não podia deixar isso, não é? É mentira. Porque nós sabemos como é que os professores todos os dias trabalham. Olha, deixa
deixa pôr sobre essa perspectiva, essas pessoas não pensam, deixa pôr sobre essa perspectiva. Certo. A partir do momento em que o professor sai de casa, com o salário que tem, se não tem pão para comer o pequeno almoço, já ele chega, ou melhor, já ele sai de casa, ainda nem chegou à escola, já ele sai de casa com uma preocupação. Eu não comi. Uhum. Chega à paragem do táxi, do autocarro, onde quer que seja, já começa a pensar, será que eu posso pagar? Alguns deles não conseguem pagar, têm que galgar algum tempo até conseguirem ou uma boleia ou galgam mesmo até a escola. Chega à escola, tem que preocupar-se. O menino tem carteira, não tem carteira, veio em que sentido é que está. Depois tem folha. Olha, fizeram prova alguns deles há algumas semanas, tem que se comprar folha de prova antes de chegar a uma prova. Yeah. E então, e há alunos Eu que nem não sabia que conseguem comprar. continuavam a comprar folha de provas. E um aluno não consegue fazer a prova porque não conseguiu comprar. Isso é um stress. Yeah. Pode até o professor dizer, não me importa, não tem folha, não tem folha. Mas isso é um problema. Yeah. Porque o professor tem que se importar, sim senhora, que o aluno não consegue fazer a prova. O diretor tem que se importar. Portanto, tudo isso cai sobre os ombros do professor. Ou pelo menos da direção. Não é? Yeah. Então, já vai ele com N coisas, para além de ter que ensinar a 30, 40 alunos que por vezes não estão aí. Mentalmente, Oh, yeah. Yeah. Mentalmente, yeah. esses alunos não Não estão tem aí. como. Não tem como. Quando tens tantas preocupações, e o pior é que as preocupações existem independentemente da idade, né? Você tem o bebê que vai para a escola com 5 anos também, se calhar é que o que tu disseste, não teve o pequeno almoço, ou não sabe se vai almoçar, ou não sabe, né? São coisas, e nós já falamos sobre isso aqui também na Lala Aprende, sobre a fome e a influência na aprendizagem, né? E é um problema que nós enfrentamos também todos os dias. E parece que uma forma de vermos isso é entendermos que a vida, né, influencia o nosso bem-estar, né? Quando falo da Exatamente. vida, falo daquilo tudo que acontece ao nosso redor. Isso. E se não estamos estáveis, né, não tem como estarmos bem. Uma coisa interessante que acabaste de dizer foi, nós não é só comprar a roupa, ou não é só não, até nem foi esse ponto, foi o ponto de quando estamos com dor de dente fazemos alguma coisa, né? Mas algo que me veio à mente é, nós também prevenimos a dor de dente, nós também prevenimos a dor de estômago, né? Fazemos o possível para evitar que elas acontecem, né? Yeah. Começamos já por aí, eu vou comer bem, vou lavar os dentes todos os dias, 2 vezes, vou, sei lá, mas o quê, tomar banho, vou usar protetor solar, né? Tudo isso para evitar que certas coisas aconteçam. Mesma coisa, ao invés de esperarmos até o professor explodir, ou até o aluno cair no meio da sala, ou até ele começar com as agressões, que é algo que a gente vê muito, e logo justificamos, é malandro, ou ele não se Mal porta bem educado. assim. Mal educado. Exato. E nunca falamos de facto sobre os problemas mentais que podem estar a influenciar o comportamento do aluno, né? Então, esse também é um caminho que podíamos seguir, prevenir, chegar até esse ponto de explosão, né? E agora, se calhar, falamos sobre como é que podemos cuidar de nós nesse sentido. O conhecimento salva. Yeah. E para um professor, não apenas salva-lhe a ele, mas salva também as crianças. Qualquer criança, a qualquer idade, tenha certos comportamentos. Comportamentos são expressão de alguma coisa que a pessoa está a sentir ou está a pensar. Se eu me sentir sob ataque de alguma forma, eu vou fazer alguma coisa para tentar proteger-me, que é o sistema nervoso, o nosso sistema nervoso está feito a ponto de nós reagirmos quando nos sentimos atacados, quando nos sentimos seguros, né? Então, uma criança, dentro do contexto que nós já explicamos, uma criança que sinta que não está bem, certamente que há de chegar a qualquer que seja a situação em que está, e pode gritar, pode maltratar um outro amigo, colega ou coisa assim,
pode não conseguir concentrar-se, aí é que nós temos, não sei se a Cláudia lembra-se, havia antigamente as filas dos burros, as filas dos espertos, né? Portanto, isso estamos num outro, não é? E é bem a praia da Cláudia, porque em termos de educação especial, não é? Porque, pronto, os burros não são realmente burros, eles aprendem de uma forma diferente, mas nós não temos um sistema que os ensine da forma como eles coisas. Mas, pronto, para além disso como eu estava a dizer, portanto, os comportamentos, quer seja do estudante, como do professor, não é? E gostei, por isso é que eu gostei do título desta conversa, não é? O que é que acontece entre a secretária da professora, entre o quadro e a escrivania, carteira, né? E a carteira. yeah. Portanto, acontece muita coisa. Acontece o professor, não é? Mas o professor já foi um aluno. O professor foi um aluno. E se foi um aluno maltratado por outros educadores no passado, certamente que ele agora quer que os alunos dele paguem, não é? Pois também tem essa mentalidade. Também fizeram, agora os meus também têm que pagar. Não é? Em vez de fazermos, não são todos, certamente, alguns moderam e fazem as coisas de uma forma diferente porque não querem que os seus alunos passem pelos constrangimentos que eles passaram. Então passa por todos nós tentarmos perceber, quem é a Moalua que está a aparecer, a bater nas carteiras ou a falar durante o tempo em que eu estou a falar e que já treinamos a tabuada dos dois há 2, 3 semanas e ela não aprendeu ainda. Por que não aprendeu? Portanto, há muito mais. Pode haver a fome, como a Cláudia já disse, pode haver, se calhar, qualquer outro impedimento e pode até ser uma forma de falta de dificuldade, não falta de, mas dificuldades em processar a informação e para ir além, não é? Mas mais que tudo é entender os humanos que estão dentro da sala de aula, quer sejam as crianças como os professores. E a partir desse momento podemos então ver estrategicamente como é que nós podemos trabalhar juntos para poder equilibrar as coisas. Tocaste num ponto que ficou assim um bocadinho, porque uma coisa que os professores às vezes não prestam atenção é a diversidade no ensino, né? A forma como você vai passar o conhecimento. Será que estás a usar vários métodos de ensino ao mesmo tempo para poder certificar que todos estão a perceber o conteúdo, né? Porque às vezes o nosso sistema é aquele que tem o quadro, você põe o assunto, não sei o quê, e é só assim mesmo, né? Não há diversidade, então isso também é um empecilho quando falamos sobre a aprendizagem do aluno, né? Mas outra coisa que podemos sentar aqui, podemos reconhecer que há um problema, como já fizemos, podemos até se calhar fazer alguns rascunhos de soluções possíveis, dizer, olha, vamos começar por passar conhecimento. Ok, Angola aprende a passar, Moalua está a passar conhecimento, criamos a sala dos professores, onde estamos, e só para falar sobre a sala dos professores, não é só para professores, o nome é sala dos professores, mas é para todos os profissionais da educação, né? Eu acho que somos todos professores, né? Até certo ponto, como profissionais dentro do sistema de educação. Então, essa sala é para todos, e estamos lá, acho que temos uma psicóloga, se não estou em erro, não sei, mas o ponto é esse, o ponto é trocarmos essas experiências com mais frequência, por isso é que estamos lá. Né? Então, estamos aqui, identificamos, falamos o problema é esse, o problema é aquele, mas há uma desconexão entre a sala de aulas e a diretoria, né? Lá onde está lá o diretor, o coordenador e não sei o quê. Então, tu como mero professor dizes, a solução é termos, por exemplo, encontros mensais entre nós profissionais da educação na sala de aulas e queremos falar sobre o que está a acontecer ao nosso redor, como nos sentimos e tal. Exato. Ok, tu queres fazer isso. Mas agora, isso é o teu pensamento dentro da tua sala de aulas. Quando vais para a direção, já está a pensar algo completamente diferente. Né? Existe essa desconexão. Agora, como é que podemos abordar isso? Porque é uma realidade. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. E, portanto, a administração ou a direção de uma escola tem que liderar. Né? E nós lideramos sob a perspectiva. A pessoa que está nessa posição tem que ter conhecimento do desenvolvimento humano. Portanto, eu não posso estar na direção de uma escola sem eu perceber que um menino de 5 anos que nunca esteve na escola vai ter, sim, alguma dificuldade nas primeiras semanas. Vai.
Vai ter. Portanto, ele está a chegar Yeah. para pré-clássico, nunca esteve numa escola, ele vai ter dificuldades, né? Yeah. Pode adaptar-se, sim, senhora, muito bem, mas vai ter algumas, né? Pode não ter tantas quantos teve a Moala. A Cláudia pode não ter nenhuma, mesmo que nunca teve em alguma escola, mas leva a direção a perceber que a importância de entender a criança e a importância de ajudar os professores a chegarem a este conhecimento, né? Hoje em dia já não se justifica, não se justifica mesmo. Pensarmos ainda que, não, isso é da América, não, isso é não se justifica. Então, tu percebes a dinâmica da tua escola. Por exemplo, o ano letivo está a terminar. Desde que começou o ano letivo o ano passado até agora, quantas crianças têm chegado à secretaria por problemas de comportamento? Se não chega nenhuma, quantas vezes é que o professor grita? Tu sabes quantas vezes é que a professora Moalua grita com os alunos dela por dia? Né? E se está a gritar 2, 3 vezes, mais de uma vez já é suficiente para eu poder pensar como é que eu posso trazer a professora Moalua, não a razão. Portanto, não é chamar a professora Moala para eu gritar com a professora Moala, não. Mas é chamar a professora Moala para dizer, ok, professora Moala, eu noto que gritaste hoje 2, 3 vezes. Olá, Antônia Pungo, obrigada por estar aqui. Antônia Pungo é a coordenadora da Associação Uma Vida, a Uma Vida, que falam sobre a proteção ou contra a violência da mulher e das meninas, né? Portanto, ela traz essa abordagem e fala muito sobre isso. Não é professora, mas o facto de estar a trazer esta informação a mulheres, ela também, pronto, tem esta abordagem, né? E nós temos diferentes níveis de educação. Então, a direção tem que perceber o que precisa o seu corpo de professores, né, docente, e os estudantes também, né? Estudantes, o que é que os estudantes precisam, né? Se a mola chega sempre, ou durante uma semana, durante 2 semanas, durante um mês, todo um ano, estamos a terminar agora o ano, durante todo este tempo, nós temos problemas com ela, e ela está com alguma dificuldade em aprender ou coisa assim, eu tenho que trazer o que é que for preciso para o professor, porque eu acredito que a mola não vai ser a única que está assim, né? O que é que os professores da minha escola precisam para poderem realmente estar muito mais à vontade para darem aos alunos, né? Como a Cláudia disse há bocado no princípio, por exemplo, há professores que trazem os trabalhos de casa mais difíceis ainda do que aquilo que eles já fizeram durante o dia. Então, para quê? É para incentivar o aluno, para fazer o aluno sentir-se mais desconfortável? Sabe, eu me questiono sobre o treinamento dos professores em Angola. E já trabalho com professores em Angola. Tu sabes, quando a gente vai para Angola, estamos sempre a fazer projetos e não sei o quê. E eu não consigo perceber o desinteresse do Ministério, vou começar por aí, né, do Ministério de ter algo melhor. É inadmissível, é inaceitável. Nessa altura do campeonato, século XXI, ano 2025, com tantos recursos, você com um telefone tem acesso a tanta informação, né, para estarmos onde estamos. É que os professores estão completamente despreparados. É que não se percebe. Eu estava lá em novembro, fui com uma ideia de fazer um projeto, já estava tudo certo com a associação e não sei o quê. E eu cheguei lá e eu não ia conseguir fazer nada, porque o que eu tinha era já de um nível que não era do nível alto, mas era só o estado que eu encontrei a escola, né? E, precário, é que não dá, não se pode. E é uma coisa que se resolve, por essa altura eu acho, de uma forma muito fácil. Ao invés da ministra sentar aí e falar que vocês não prestam, vocês não valem nada, vocês não contribuem, não fazem falta, né? Uma cooperação ou uma colaboração entre nós que estamos aqui, que temos esse conhecimento. Eu não estou a dizer que quem está em Angola não tem conhecimento, percebam-me, por favor.
porque eu acho que tem muitos bons professores em Muito Angola, bons. mas também o Muito bons. sistema, né? O sistema não sabe aproveitar esse talento. Então, eu acho que uma colaboração entre nós seria algo que levaria o nosso ensino muito, muito a longe. E sempre me chateou o facto de que nos sentimos orgulhosos em levar as pessoas para fora do país para estudar. Eu acho que esse ato deve ser uma escolha, não uma necessidade, né? E por essa altura ainda é uma necessidade. Se tu queres mesmo o melhor para o teu educando, infelizmente, se tens possibilidades, você vai dizer, olha, vou levar ele para fora do país. Nem é para fora da província de Luanda, é mesmo para fora do país, porque se Luanda, que é a província que recebe mais recursos, está como está, nós só podemos imaginar como é que as outras províncias estão. Né? Tudo isso. Oh, bem comentário, ok. A Antônia diz que compreende tudo o que estás a dizer. Yeah. Eu queria fazer um comentário do que tu abordaste. Estamos a falar sobre a desconexão entre a direção e os professores. E eu acho que ainda precisamos de soluções tangíveis. Então vamos tentar pensar aqui, assim, de uma forma bem simples, o que é que pode ser feito? Porque o que eu gosto em encontros é podermos sair dos mesmos com ideias concretas do tipo, vou tomar esse passo, vou fazer aquilo. Os meus alunos já sabem, eu trabalho com alguns professores também dentro da Angola Aprende e fazemos formações e tal. Já sabem, eu gosto de interação, né? Gosto de tentarmos, vamos entender o nosso contexto e vamos ver, identificamos o problema, mas também precisamos agora pensar exatamente que passos podemos tomar para irmos em direção à solução. Nem precisam ser passos grandes, né? Nem precisam ser passos grandes, mas o que é possível nesse momento, considerando a situação em que estamos, o estado em que estamos, que é o que então, é. uma das soluções nós já dissemos, né? É as pessoas estarem conscientes de que elas precisam de aprender todo o tempo. Todo o tempo. Eu disse há bocado, eu tenho 21 anos. 21 anos nisso. E eu todos os anos eu aprendo coisas novas. Eu acabei a semana passada de fazer um treino que eu já tenho 4, essa é a minha 4ª vez que eu fiz. E todas as vezes que eu faço esse treino, eu aprendo um bocadinho mais. Então, não é pensar, porque eu já tenho o meu diploma de 21 anos, que eu já sou... Os médicos fazem, os advogados fazem, todo mundo faz. Porque as coisas estão a mudar. Um exemplo, antes do Covid, nunca na vida, nunca mesmo, nós até falávamos mesmo, nunca que era proibido e tudo mais, nós fazermos teleconsultas. Nunca. No meu serviço nós dizíamos mesmo, nunca. Covid ensinou-nos uma coisa diferente. A inteligência artificial está aí a vir, está a nos ensinar uma outra coisa diferente. Então, qual é a solução? Soluções palpáveis, como está a perguntar a Cláudia, nós temos que focar numa melhoria de treino dos professores. E eu, para além do currículo, é treino de professores a ponto de nós sentarmos com os professores e dizermos, eu hoje, este ano, de 2025 a 2026, eu vou trabalhar convosco a pontos de eu sou vosso parceiro. Eu sou vosso parceiro. Eu não posso pedir que vocês entrem para da sala de aulas, porque a sala de aulas é frente de combate. É guerra mesmo. Eu não preciso dizer isso à Cláudia, porque a Cláudia sabe. Todos os dias. É guerra. Todos os dias. Né? Onde eu vou dar só um exemplo. Eu dei o exemplo do menino de 5 anos dos meninos de 5 anos que muitas das vezes nunca tiveram sei lá, aulas ou nunca tiveram nenhum ensino, né? Estou numa escola primária e uma sala da pré pode ter meninos dos 5 aos 6 anos, dependendo de quando é que eles começam, né? E mesmo um menino de 5 anos, por exemplo, tu podes ter um menino de 5 anos que fez 5 anos 2 ou 3 dias antes das aulas começarem. Então, esse menino de 5 anos que acabou de fazer anos, tem 4 anos. Emocionalmente, ele tem 4 anos, ou 3, também pode ter 3 ou pode ter 2, dependendo do seu nível de funcionamento, que também tem isso. Portanto,
eu, como direção, se eu tenho conhecimento de desenvolvimento humano, eu posso sim trazer o meu pessoal, né? Incluindo até pessoal de limpeza, até mesmo que treina todo o pessoal que trabalha com as crianças dentro daquela escola. E pensar, eu não posso gritar com as crianças, porque eu posso estar a engatilhar alguma coisa na criança, então se eu engatilhar alguma coisa, a criança não vai estar na sala de aula. É impossível. Essa moala que ficou engatilhada porque a diretora Cláudia veio gritar comigo. A diretora Cláudia não sabe, mas o mesmo tom que a diretora Cláudia usou é o mesmo tom que o meu pai usou 2, 3 dias antes ao gritar com a minha mãe, então assustou-me. Então eu já não estou aí. Não estou presente para aprender. Então há sinais. Nós temos que fazer parcerias. Quando digo parcerias, não precisa de ser de dinheiro. Quando as pessoas pensam em parceria, tem que ser sempre dinheiro. Não. A Cláudia está dizendo, ela vai, faz trabalho voluntário, faz quando tem o Angola Aprenda, onde ela quer ensinar. Vamos aprender. Yeah. Vamos Esse é o aprender. desafio, né? Né? Aprender. Esse é o Então, desafio. e aprender a partir da direção e pronto, trazer. Portanto, nós pensamos que a liderar é apenas sentar na cadeira e dizer eu sou chefe. Oh Né? my Girar. God. Né? Com o peito aberto. Até, yeah. Até, é interessante. Eu não sei, não vou fazer análise psicológica porque não é minha área, mas, mas é interessante que até as cadeiras que compram para eles mesmos precisam mostrar, yeah, precisa mostrar, olha, eu sou não sei quem, eu sou não sei quem. Ah, não, eu pelo menos não vejo necessidade. Eu até nem gosto de escritório. Eu gosto de andar por aí, gosto de sentar mostrar os meus alunos, gosto de ver os meus professores dentro daquele cenário. Também se ficas muito tempo lá no cenário deles, Não fica sabes. tipo, oh, estás a nos vigiar, Yeah. ok. Não, mas eu gosto muito de estar com os professores, com os alunos. Mas agora, é que nós, como angolanos, eu vejo isso nas escolas angolanas quando vou lá visitar. Fazem questão. Se a cadeira do presidente, Do do diretor. diretor, tem que ser mais alta, tem que ser sei lá o quê, os outros sentam na cadeira branca, quer dizer, é ridículo. E começa mesmo por aí, né? Se nós estamos a ver o nosso valor, né, ou a definição do nosso título pelo tipo de cadeira que temos, já não estamos a fazer o trabalho bem. E é Eu, por causa, onde está a nossa atenção. já não me lembro de quem é Antônia, essa Salma, citação. Cláudia Cassoma, está por aí. Já não sei quem é que mencionou essa citação, não sei se foi o Mandela, mas diz que não, acho que foi a Toni Morrison, que diz que se a única forma de eu me sentir grande é ver os outros ajoelhados, então não estou a fazer bem. Ajoelhados Yeah. a pedirem, né? Os pedintes, né? Porque normalmente quando pedimos nós baixamos a cabeça e fazemos vénia, né? Então, a partir do momento em que as pessoas pensam dessa forma, acabam por não dar a oportunidade de aprenderem também. Porque nós podemos aprender com estes professores. Então, Yeah. se a Cláudia, como professora, pode chegar à direção da escola onde está, ou, pronto, eu sei que a Cláudia é diretora, não é? A diretora, se a professora que lutou, que tentou, que quase lutou, não é? Ou uma das professoras que quase lutou, Yeah. não conseguia chegar a Cláudia a dizer, Cláudia, eu senti-me assim, né? Ela não vai sentir voz, não vai sentir que tem voz e não vai conseguir contribuir para a dinâmica do serviço, que no caso de quando elas tentaram lutar, se calhar foi um stress delas próprias, que vem de fora do contexto, mas que elas trouxeram cá para dentro. Mas então, eu como diretora não posso só apenas puni-las ou dar-lhes uma consequência, mas é tentar perceber quem é que elas são, de onde é que elas estão a vir e como é que eu posso apoiá-las para que isto não aconteça novamente. Yeah. Né? Então, esta é uma outra solução, é nós estarmos mais presentes. Estar mesmo presente. Eu estar presente para perceber qual é a dinâmica dos processos que acontecem na escola. Nas escolas onde eu estou, nem sempre os diretores estão lá. Há dias que nós estamos, tipo, filhos sem pais em casa, então estamos... mas na maior parte das vezes eles estão lá. Né? E eles entram para a sala, não precisam pedir licença, batem a porta, entram, eles vão sentar-se, eles leem para as crianças, eles, pronto, já estão em diferentes níveis,
no nível a seguir já não precisam de ler normalmente, mas por exemplo, durante a saída eles estão à porta, quando de manhã eles estão à porta, Uhum. não é estar sempre no escritório e os miúdos não se lembram dos nomes. Eu, por exemplo, muitas das escolas, tirando a primária e acho que da quinta e sexta, que os diretores eram pessoas que eram da vizinhança, Uhum. conheciam os meus pais, o resto eu não conhecia, então nem sei os nomes. Uau. Yeah. Infelizmente. Infelizmente. Eu acho que eu já nem lembro, né? Né? Por exemplo, do pessoal do meu contexto escolar, quando estava na. Fora aqueles professores que destacaram por alguma razão. Por exemplo, eu lembro do professor de Simba, que era professor de matemática, porque ele vestia os fatos mais coloridos do universo. Ele chegava bem berrante, verde, rosa, lilás. Olha, então não tem como esquecer. Yeah, é por aí, é por aí. Uma coisa que tocaste e eu achei muito interessante é o acesso, né? O acesso dessa direção. Como é que nos apresentamos, né, enquanto pessoal na direção aos nossos colaboradores, né? Dizer assim, será que se sentem à vontade para chegar até nós e, sei lá, apresentar alguma dor ou dizer alguma coisa, por alguma razão, alguma coisa está impossibilitar de fazer o trabalho da melhor forma, não sei. Deixa-me lembrar de uma história, isso foi a semana passada por acaso. Uma professora tem um filho, acho que é Israel, sei lá onde, numa dessas guerras, né? Então ela viu, eu gosto muito de arrumar, estou sempre a arrumar coisa daqui e ali, e ela chegou, diz, Cláudia, podes orar por meu filho, por favor? E eu parei, até que escrever sobre isso, achei muito interessante, primeiro porque ela não sabe da minha religião, né? E depois de eu refletir, eu percebi que não era sobre isso até. Não era sobre, oh, você vai à igreja, você não vai. Mas sente essa vontade, chegou, podias orar pelo meu filho. Eu até perguntei, tá tudo bem, o que é que se passa? Agora não consigo falar, mas ora só por ele, né? Só é chato no contexto em que está. Porque estávamos na escola a trabalhar e ela de repente tem um minuto, chega e diz, podes fazer isso por mim? Eu disse, oh, interessante, né? Fiquei assim a refletir. Mas né, o que tu disseste, o nível de acesso que damos às pessoas que trabalham para nós e conosco, né? O quão importante isso é, até mesmo para evitar esses esgotamentos emocionais e por aí. Né? Se você tem algo mais a acrescentar. Quero acrescentar, sim senhora, porque não é só... Olha, dou um exemplo. Nem sei por onde tocar, olha, tenho tantos exemplos aqui na minha mente. Ok, temos tempo. Dou primeiro o exemplo muito semelhante ao teu, né? Que é os professores, muitas vezes, quando há uma dinâmica, para além da direção, mas quando há uma dinâmica, na maior parte dos contextos escolares nossos em Angola, ainda não têm um psicólogo ou assistente social na escola. Infelizmente. Devíamos, não temos. E é por isso que eu estou nessa coisa, deixa-me pensar como é que eu vou depois, né? Porque é uma pena mesmo. Há uns anos, e eu repito isso e eu digo mesmo porque foi vergonhoso, se eu posso dizer. Alguém fez um trabalho excelente em juntar profissionais, muito como a Cláudia disse há bocado, que nós não precisamos estar sempre a mandar pessoas para fora para ir informar-se, não é? Alguém juntou um grupo de profissionais angolanos, a maior parte, prontos, com alguns estrangeiros, mas que tinham portanto, experiência em várias áreas, mas áreas de saúde mental, que podiam trabalhar, porque havia um dinheiro que a Unicef disponibilizou para o Ministério da Educação, e então, ou melhor, para treinar escolas, treinar administradores e professores a poderem começar a fazer um rasteiro inicial, que nos Estados Unidos chama-se primeiros socorros de saúde mental, que é nós aprendermos, portanto, um bocadinho do que é a saúde mental e como é que nós podemos gerir quando há uma crise. Então, estava tudo pronto, tudinho pronto. Data antecipada há meses, porque eu fui uma das últimas pessoas chamadas para trabalhar no projeto, mas porque havia alguém que tinha que trabalhar, mas depois adoeceu e não podia fazer, então eu fui chamada à última da hora. Então eu, bem rápido, tive umas 2 semanitas, reunimos-nos, tivemos 3 reuniões,
Portanto, a data já estava muito antes de me juntar. Hum. 2 dias antes do evento, que éramos supostos juntar-nos com várias pessoas, nós estávamos à espera de termos centenas de escolas, era tudo virtual, foi muito na altura do Covid, e 2 dias antes o pessoal disse, a data é feriado. Eu, por acaso, já sabia, a data era feriado em Angola, mas pronto, Hum. é feriado, não podemos fazer. Mas o primeiro impedimento foi dizerem que as escolas em Angola não precisavam desse treino. Isso o Ministério da Educação é que diz. 2, que não temos situações de crise e que as situações de crise são apenas para crianças, para escolas que recebem crianças com educação especial. Olha, Uau. quando eu recebi essa mensagem, eu disse, what? Uau. Quem é essa pessoa nesse ministério que está a dizer isso? Quem é essa pessoa nesse ministério que está a dizer isso? Como é que... E no fim, eles estavam a dizer que nós estávamos à espera de centenas, como eu disse, de escolas. Estavam a dizer que talvez umas 10 escolas por toda Angola. Eu disse, isso é desrespeito aos pais que têm confiança no sistema de educação e desrespeito aos professores que precisam deste nível de apoio. Nós estávamos todos prontos para falar sobre as diferentes áreas e que havia, portanto, esse era o primeiro evento e foi completamente desmobilizado. Não fizemos nada. Só para dizer que, porque a pergunta foi, não é? Como é que chegamos aqui? Como é que chegamos aqui? Yeah. Não é? Infelizmente, nós temos pessoas na liderança que não percebem o peso que é para um professor. O professor é que está entre o quadro e a carteira. E o professor precisa desse apoio. O professor precisa deste conhecimento. O professor precisa deste entendimento dos alunos. Mas sem este apoio, nós vamos sempre pensar que a nossa educação não é suficientemente boa. Porque nós não estamos a dar as ferramentas a esses indivíduos, para além de serem mal pagos, não estão a ter Oh as my God. ferramentas que eles Yeah. precisam para poder fazer o trabalho que é formar pessoas. Sabe, se falaste que eles não entendem, eu venho a refletir, eu não sei, eu amo refletir, eu amo parar só para pensar, é uma coisa para mim que eu gosto muito de fazer. E fico a refletir sobre isso mesmo, de não saberem o que fazer ou como fazer. E eu não creio que seja só isso. Há, se calhar, aí uma pitada de falta de conhecimento, mas às vezes parece que é mesmo intencional. Né? Você pode saber que essa formação é essencial ou pode ajudar, né? Você como ministro pode saber disso. Mas agora vou pensar num país onde o bem-estar individual, ou digamos, não é bem o bem-estar, mas a estabilidade financeira individual é mais importante do que o pessoal que eu estou a liderar, né? Eu estou a liderar o país todo, mas não me importo se estão bem, se não estão bem, se têm o que comer, se não têm. Isso não tem nada a ver comigo. O que eu quero é o melhor carro, a casa grande, com coisas que você... Quer dizer, o contraste é incrível. Você está num prédio, sai à frente, crianças na rua, sem roupa, quer dizer, é inaceitável, mas o ponto é, né? Tenha o conhecimento do que custa ter certas coisas, né? Ou certos treinamentos para professores, enfim. Mas, se calhar é mais fácil não oferecer esse treinamento. Assim, reduzimos o orçamento anual, né? E depois, né, eu tenho o que eu preciso, se eles têm ou não têm, isso não tem nada a ver comigo. Exato, Né? exato. Eu não sei, mas eu penso que às vezes parece... Yeah. É um bocadinho disso, mas também é... Porque é assim, Cláudia, e agora vamos tocar mesmo na saúde mental. Ok. Né? Porque nós estamos a falar da saúde mental dos professores, estamos a falar da saúde mental dos alunos.
nós temos que falar da saúde mental do angolano em geral. Yeah. Né? Nós tivemos anos de guerra. Uhum. E o angolano ainda acredita que, mas isso não me afetou. Mentira. Uhum. Se pensamos que não nos afetou, prontos. Vamos lá ver o Covid. Só o Covid, sozinho. Não é? Quantas pessoas tiveram familiares, amigos que tiveram que fazer a quarentena distantes deles e o medo que foi ter isso, não é? Então, tudo isso trouxe memórias, trouxe novas vivências que nós também não processamos, né? Uhum. Então continuamos, a vida continua, o stress aumenta e fazemos parte de toda uma dinâmica diária que traz todas essas coisas à realidade, quer queiramos, quer não. Uhum. E eu chamo a realidade porque esta realidade é que entra para a sala de aulas, quer seja como aluno, ou como professor, ou como diretor. Uhum. Então, nós viemos para o mundo, interagimos com o mundo já sobre um nível de stress enorme. Portanto, estou a falar apenas do contexto angolano, não é? Esquece Estados Unidos, esquece o que quer que seja outras áreas, não é? Uhum. Olha, agora entrou aqui a Roberta da Sankofa. A Roberta também está no mesmo contexto que eu, psicóloga, e também trabalha no contexto escolar no Brasil, brasileira, Okay. mas tem a consciência negra, né? E tem trabalhado com colaborações com pessoas de outros países. Ainda não teve em Angola, mas um dia, Roberta, um dia. E parte do processo é, portanto, nós trabalhamos dentro de uma dinâmica, como eu digo, saudações, Roberta, dentro de uma dinâmica em que nós não podemos ignorar o contexto sociopolítico, não podemos ignorar o contexto econômico destas crianças. A Cláudia disse há bocado, muitas das crianças que nós vemos na rua são crianças que nunca hão de ter acesso à educação. Yeah. Podemos até tirar mesmo vários momentos de silêncio onde podemos, sim senhora, respirar fundo, porque é doloroso pensar que há um ser que nunca há de aprender a ler. Quando nós sabemos, a Cláudia tem aí atrás de si os N livros que escreveu, algumas dessas crianças, até está ali o já não me lembro da senhora do vestido vermelho, já não me lembro do Calais. Do Calais. O Cantares de Calais é um exemplo grande, não é? Em termos da dinâmica, não é? Da dinâmica comunitária, não é? Da dinâmica comunitária, onde a inclusão, a entender a cultura, a entender o que essas pessoas vivem, como é que essas pessoas convivem, para nós podermos albergá-las quando eles chegam à sala de aulas, não é? Então é muito por aí. A solução é nós não ignorarmos de onde viemos também, porque muitas destas pessoas vieram destes meios e quando começam a pôr os fatos deixam de perceber que eles também precisaram de um apoio, de um empurrão de alguém que acreditou neles, né? Então nós temos que acreditar que estas crianças têm o potencial. Então, vamos a falar sobre a saúde mental. Vamos falar sobre a sensibilidade, né? Porque acho que falta isso, falta a sensibilidade. Eu não estou a dizer que vamos governar o país só por emoções, né? Vamos, não vamos por aí. A Antônia disse, concordo que às vezes é intencional. Sim, tem esse lado também. Mas eu também devo reconhecer que há pessoas na direção do país, né, no governo, que querem fazer alguma coisa, mas há certos aspectos da estrutura própria do governo que às vezes impossibilitam uma coisa ou outra. Vamos chegar lá, penso, né? Mas o ponto é, às vezes há essa falta de sensibilidade, né? Eu não acho, há muita gente que diz, tu não vais perceber, nunca passaste por isso. Eu não sei se para perceber certas coisas precisas passar por a situação exatamente como você passou, né? Mas tu tens sensibilidade
ouves e te pões no lugar da pessoa que te está a passar a informação, és sim capaz e é possível que entenda a situação sem teres passado por ela, Absolutamente. né? Yeah, Absolutamente. Olha, agora entrou a Lúcia. Eu estou a gostar de ver a that's Lúcia. good, that's good. A Lúcia Stanislas trabalha, por exemplo, com pessoas que sem o governo, sem a ajuda do governo. Ok? E é muito importante perceber isso. Nós não precisamos da ajuda do governo para poder Exato. fazer. A Cláudia está aí a fazer sem precisar da ajuda do governo, não é? Sem a ajuda do governo, ela vai incentivando a pessoas que não tiveram os recursos para poder muitas vezes ter, sei lá, ir para a universidade e tudo mais, Uhum, e vai empurrando. Portanto, ela faz empreendedorismo social, que é trazer estas pessoas, trazer estes sistemas à evidência. Portanto, ela já uhum, faz muitas vezes lives muito semelhantes do que aquilo que tu estás a fazer com Aprender Angola, Angola Aprenda, digo, Cláudia, uhum, uhum, em trazer em evidência aquelas pessoas que estão a fazer mesmo lá dentro de Angola, não é? uhum. E que estão, mesmo com os recursos básicos, a dinamizar as suas comunidades, Yeah. não é? Para poderem incentivar a estas crianças que só vão da escola para casa, escola para casa, escola para casa, casa, escola, não é? Uhum. Que há muito mais para além da falta dos livros que eles não têm nas bibliotecas, para além da falta Se é que tem em incentivo. bibliotecas, né? É isso que eu estou a dizer, que não tem mesmo Yeah. bibliotecas, não é? Portanto, Yeah. com os seus recursos limitados, essas pessoas vão trazendo alguma paz e alguns recursos para as suas comunidades. Tanto a Antônia, Uhum. a Lúcia, a Roberta, como eu disse, fazem, a Cláudia faz. Eu sei que a Cláudia não vai falar de si, mas deixa eu falar algumas das coisas que a Cláudia faz. Eu conheço a Cláudia há alguns anos. Portanto, ela tem ali atrás 30 livros, ou mais, são mais de 30. Eu tenho alguns, Pode. eu tenho muitos deles. Oh, Só não tenho o mais recente infantil. yeah. Mas tenho muitos deles. Portanto, ela começou sozinha a fazer, a escrever, a incentivar. Essa última vez, em novembro, quando a Cláudia foi às bibliotecas comunitárias dar tempo dela, grátis, para as crianças poderem escrever e incentivá-las a escrever, incentivá-las a sonharem dessa forma. Então, é isso, Cláudia. É fazer Yeah. dessas coisas. É fazer destas possibilidades reais Uhum. para essas crianças poderem pensar muito para além do ABC que eles aprendem. Yeah. E O que dizer mais, né? Eu acho que tocaste num assunto importante. A Cláudia vai, doa o tempo e não sou, estou longe de ser a única. Quando eu vou, uhum, trabalho com outros professores uhum, e eu paro para pensar. Por exemplo, há uma escola na Corimba com quem eu trabalho. Dizer escola é um bocadinho. É puxar um bocadinho, né? Porque é literalmente um quintal onde as crianças vão e têm acesso a uma professora que passa a informação, né? E tu falaste, você vai e dá o conhecimento grátis. Mas estamos a falar sobre saúde mental. yeah, Para dar, tens de ter, senão não consegues dar, né? Então, tudo bem que tem esse desejo. Eu, por exemplo, é uma coisa que eu gosto muito de mencionar, né, quando estou a discutir qualquer ponto que seja, uhum, é reconhecer os meus privilégios, né? O que uhum, é que me permite estar onde uhum, estou, o que é que me permite fazer o que faço, exato. né? Porque se eu consigo sair, ir para Angola e trabalhar com escolas e trabalhar com professores, é porque eu tenho certos privilégios que me Uhum, permitem fazer isso, né? Há absolutamente. quem precisa trabalhar 2, 3 empregos só para pôr comida na mesa e Uhum, não tem tempo para doar nessas uhum, comunidades. Não é muito porque bem. não quer, mas é porque a vida demanda tanto que não é possível. Uhum. Então, tu falaste muito bem que muitos de nós vamos e fazemos isso. Mas agora, vamos dar, como é que cuidamos de nós, né? Porque há muita gente que faz,
mesmo já com aquele tempo escasso, está a Yeah. trabalhar dois empregos, ainda tem o sábado que vai para, sei lá, para um projeto qualquer e doa o seu Estamos tempo. nós aqui num sábado. É verdade, estamos aqui. Né? Então, Uhum. como é que paramos? Porque eu até às vezes, falando um bocadinho de mim, que é coisa que eu detesto fazer, eu me sinto culpada se não faço alguma coisa. Estou sempre, Exatamente, estou sempre, exatamente. o que é que eu posso fazer agora? Quem precisa de mim? Quem não sei o Yeah. quê? Mas as costas já estão a doer, eu ainda nem estou nos 40. Então é tipo, ok. Como é que cuidamos de nós nesse contexto, nessa realidade? Tipo, Muito ok, bem. queremos dar, mas será que podemos sempre dar? E quando não podemos dar, o que é que podemos fazer, né? Para cuidar de Yeah, nós ao mesmo tempo que. cuidamos dos outros. E a Yeah. primeira coisa nesse sentido, Cláudia, é aceitar que nós somos limitados. Hum, Dói yeah. mesmo. Dói aceitar que nós somos limitados. Mas por isso é que nós vamos conversando com as outras pessoas, porque eu própria, mesmo cá nos Estados Unidos, eu já estive em reuniões com várias pessoas. Eu digo, eu não posso ser a única. Eu não posso ser a única que chega àquela criança que vocês acham todos que é muito difícil. Não posso. Porque a mesma forma como eu cheguei àquela criança que vocês todos acham que é difícil de chegar, eu posso vos ensinar a fazer. Porque Yeah. tudo o que eu fiz foi, eu estive presente. E essa criança confiou em mim para vir ter comigo. Da mesma forma como a Cláudia esteve presente, por isso é que a professora da escola conseguiu chegar e dizer, ora só pelo meu filho. É muito disso. Nem sempre temos que fazer uma coisa enorme, temos que viajar, temos que. Não. Às vezes, se somos religiosos, vamos mesmo baixar a cabeça quando a pessoa pede para fazer. 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos, eu vou baixar a cabeça e eu vou orar com essa pessoa que me está a pedir para orar. Porque naquele momento em que eu estou a baixar a cabeça e eu estou a orar com essa pessoa vai sentir, eu não estou sozinha. E então Yeah. eu posso tomar o próximo passo, porque a partir do momento em que a diretora baixou a cabeça para orar comigo, eu vou para a sala de aulas já menos preocupada, porque eu sei que a diretora got my back. Yeah. Se eu precisar, ela vai orar outra vez por mim, Uhum. né? Dois, em termos de saúde mental, e é muito, muito complexo porque, pronto, eu não gosto de falar neste sentido, mas é falando neste sentido. Nem todo mundo está preparado para tratar dos outros. Uhum. Uhum. É a realidade. É. Né? E então nós temos que ter muito cuidado a quem nós entregamos a nossa mente, a quem nós entregamos o nosso tempo. Ao mesmo tempo que as pessoas podem dizer, oh, mas nós não temos muitos recursos em Angola. É real. Mas se eu, por exemplo, se nós, por exemplo, pegamos em nós, nos juntarmos e fizermos um evento onde nós queremos fazer uma roda de conversa, rodas de conversa são excelentes nesse sentido, porque é um espaço onde eu não tenho necessariamente que abrir-me por completo e, por exemplo, a Cláudia disse que o Angola Aprende tem a sala de professores. A sala dos professores é uma roda de conversa. Yeah. É uma Exatamente. roda de conversa. E é para isso. É para as pessoas sentirem-se à vontade de chegar e dizer, epá, eu essa semana tive problemas com A, B e C. Quem é aqui que tem o mesmo problema? Como é que nós podemos... As perguntas que a Cláudia está a fazer é, nós sabemos qual é o problema e como é que podemos trazer este problema à evidência para que eu não tenha que repetir a mesma coisa. A Cláudia mencionou antes que eu não tenho necessariamente que ter a experiência de dificuldade para eu saber que o meu vizinho está a ter dificuldade. Exato. Não é? Então, mesmo eu trabalhando 3, 4 trabalhos, eu vou precisar de tempo para mim mesma, né? Então, por exemplo, se eu sei que a vizinha trabalha 2, 3 trabalhos e eu posso, por exemplo, supervisar os filhos dela, posso dizer aos filhos, vem só cá, tu fizeste trabalho de casa, anda cá. A vizinha vai te ajudar a fazer o trabalho de casa. Yeah. Eu, mesmo cá nos Estados Unidos, tirava férias às vezes, para saber que havia crianças que não podiam ir ao acampamento, então eu inscrevia os meus filhos num acampamento onde eu podia pedir aos outros pais para inscreverem os filhos no mesmo acampamento durante a mesma semana, e eu havia tempos que eu conduzia durante 1 hora para ir buscar a criança, para depois voltar para o mesmo sítio de onde eu saí, para vir ao acampamento, depois eu ia levar o filho do dia, depois voltava outra vez.
né? Então, a responsabilidade tem que ser de todos nós. E é uma tecla que por isso é que eu mencionei as pessoas que estão a entrar aqui, que eu sei que estão a fazer trabalhos, né? E pronto, há alguns que têm entrado que eu não sei, não conheço o trabalho deles, e muitos de nós, por exemplo, eu não tenho assim um trabalho para ir além em termos de coisas, como a Cláudia, como a Lúcia, como a Roberta ou a Antônia, que eu mencionei há bocado, mas essas coisinhas pequeninas também fazem a diferença. Oh, com certeza. Eu até argumento que fazem mais diferença, porque eu acho que às vezes nós focamos muito na big picture, Não. nós focamos muito no objetivo, né, máximo, Maior. no geral, né, maior, né? Enquanto que se não cuidarmos dessas coisas que dizemos ser pequenas, não temos a fundação. Exatamente. Então, eu argumento que essas coisas que estamos a chamar de pequenas, se calhar são as mais essenciais para depois conseguirmos focar naquilo que é o objetivo maior. Então, não diga que os teus atos são... Eu não acho que são pequenos. Acho que fazes muito trabalho lindo, acho que muito trabalho importante. Nunca mais vi lives. Fazes muitas lives com várias pessoas a falar sobre vários assuntos. Se calhar acabas de redespertar o bichinho das lives. Não, acontece. Alguém também despertou isso em mim, porque eu fiquei muito tempo fora das redes sociais por situações pessoas estamos a falar da saúde mental, né? Mas estamos aqui, aconteceu uma coisa, acho que foi a Iracelma que convidou-me para fazer uma live com ela e aqui estou outra vez para continuar a conversa. Mas é isso, uma coisa que tu tocaste e eu queria assim também abordar um bocadinho foi falaste processar, né? Nós às vezes não processamos a vida como angolanos, né? A nossa rotina é tipo, vamos para a rotina, dormimos, acordamos, repetimos e é isso. Há coisas que acontecem que se calhar necessitam de um processamento mais aprofundado só para estarmos bem estáveis emocionalmente e tal, mas não temos esse tempo às vezes de parar só para processar, respirar. Por exemplo, tu falaste sobre os alunos que nunca vão ler e de repente as duas respiramos porque percebemos o que isso significa, né? E muita coisa na vida é assim, há tanta coisa que é tão pesada que às vezes requer aquele esvaziamento de só quero respirar só para esvaziar um bocadinho, né? E a gente não tem esse tempo. Fala um bocadinho sobre isso no que diz respeito à saúde mental ou à estabilidade emocional. Eu volto a repetir que infelizmente nós não vamos conseguir. Muito irônico, ainda ontem eu disse isso a alguém. Eu estava a pensar exatamente como quando estava antes da live começar, estava a pensar exatamente nisso. Aonde nós não vamos conseguir tocar a todo mundo. Não vamos. Não é? Mas desde que sejamos conscientes de que nós também precisamos deste suspiro para poder trazer um novo ar aos nossos pulmões, trazer um bocadinho de consciência diferente. Essas conversas são necessárias. E essas conversas são necessárias porquê? Porque, como eu disse há bocado, já me doem as costas. Às vezes doer as costas não é o doer as costas fisicamente. Às vezes é o doer as costas emocionalmente, porque nós levamos... E nota-se na retórica da Cláudia o quão passionate, com a paixão que tens em termos do que tu fazes, sem dúvida, né? Mas cansa. Porque somos humanos, cansa. E então, quando nós reconhecemos que nós precisamos destes 5 minutos, deste parar, deste suspiro, também é um bocadinho desmotiva, não é? Porque é género, se nós fizéssemos apenas 1% de todos, quantos milhões é que nós somos? 1%. E fazemos, sim. Só que o problema que fazemos é que nós estamos a deixar de parte os tais meninos que nos fizeram suspirar. E se há pelo menos um menino que está de fora, então nós estamos a falhar. Então nós estamos a falhar. Porque se não é um menino que está de fora porque
sei lá, vem de uma área da cidade que não tem escolas e que as escolas onde ele devia ir não tem lugar, é o menino que tem autismo, é o menino que tem síndrome de Down, é o menino que... Portanto, a Cláudia não trabalhou apenas, Uhum. trabalhar com educação especial. Então, nós Yeah. sabemos o nível de crianças com educação especial que chegam a nós. Uhum. Eu outro dia, quando é que foi? Quarta-feira, eu estava no chão, literalmente às 9 da manhã, eu estava de gatas no corredor da escola a incentivar uma menina nova da escola que chegou e está numa cadeira de rodas. Mas estava de gatas por quê? Porque ela olhou para mim e brilhou. E eu disse, eu não vou te abandonar, menina. Yeah. Ai, não te abandono, não. Não te Yeah. abandono, não. Mas é isso, da mesma forma como nos faz suspirar, o suspiro da alegria, e a Uhum. Cláudia é famosa de me fazer chorar às vezes nos lives. Ah, O suspiro da alegria também é necessário. É nós yeah. sabemos reconhecer que seja a menina na cadeira de rodas ou o menino que chegou cansado, com fome, nós partimos a bolacha ou coisa assim para lhe dar para ele comer alguma coisa, a Uhum. água, ou Uhum. tirar os 100 kwanzas para alguém Uhum. poder comprar a folha de provas. Mas Yeah. isso vem com consciência, né? Vem com Yeah. consciência, Bem, né? bem. Então, como é que nós cuidamos da nossa saúde mental com provedores destes serviços também? Uhum. É Uhum. aceitar que às vezes nós vamos ter que sentar, vamos ter que descansar. Yeah. Acho que essa é das coisas mais difíceis de fazer, pelo menos para mim. Eu acho que parar, dizer não, não estou disponível agora, são coisas completamente difíceis, quase impossíveis de fazer. Porque tu disseste, tu vês o aluno que precisa de ti, não tem como, né? Você vai correr e vai dizer, eu estou aqui para ti, né? O que é que tu precisas? Como é que eu posso te ajudar? Não tem como, estás a ver? Faz-me lembrar um aluno que hoje para mim é só história, mas é uma relação que a gente criou, porque acho que né, às vezes quando tens aquela pessoa que vai te ver, faz toda a diferença. Eu vou Faz apontar aqui toda a porque eu vou. diferença. Exatamente. Uhum. Yeah. O menino estava na escola há, penso, 5 anos já, que estava na 7ª classe, foi quando eu me fiz professora dele, porque eu fui para a escola e tal. E antes das aulas começarem, a escola tem reunião com os professores e passam os perfis dos alunos, né? Dizem esse aluno é assim, 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 que era uma escola de educação especial. E pronto, e está claro que esses perfis é uma abordagem de um ponto de uma visão de alguém, né? Não é necessariamente a definição do aluno como tal. Então, o que eu percebi foi uma coisa assustadora. Esse aluno não precisa de aula, não faz não sei o quê. Oh, meu Deus, aqui vou ter um ano difícil, para aqui não sei como que eu vou fazer isso. E é engraçado que era o meu primeiro ano como professora, dentro do sistema especial, digo. E então já estava assim, aí me assustei, mas meu Deus, o que é que eu faço, né? Não sei. Porque uma coisa diferente, uma coisa é você estar na universidade a receber o ensinamento, a aprendizagem. Outra coisa é você ter que aplicar essa aprendizagem como professora dentro da sala de aula. Epa, é diferente. Então, enfim, assim, avançando um bocadinho, o aluno tinha depressão, tinha hiperatividade, tinha autismo, acho que tinha uma série de diagnósticos, né? Ok, uma das coisas que eu, né, fiz foi ouvir o aluno, né? Nós conversamos muito e está claro que isso leva tempo, porque é aquilo, né? O aluno vai precisar de ganhar confiança em ti, vai precisar te conhecer melhor e estar à vontade para falar contigo e tal. Ok, chegamos naquela altura, acho que foram 2 meses ou assim, ou 3, e ele, né, falou dos seus interesses, nem era do tipo, tenho depressão, tenho não sei o que, não. Foi dali que falou dos seus interesses. Dos seus interesses, eu criei estratégias para ajudar o aluno a interagir, a aprender e não sei o quê. Né? E ele, pronto, mudou de uma forma... Eu conto melhor essa história quando estou a dar a formação, porque, não sei,
Eu criei um escritório para ele dentro da sala de aulas, porque ele gostava de negócios e ele queria abrir uma empresa. Ele queria abrir uma empresa de jelly beans, não sei como se fala isso, mas queria vender Gomas, jelly beans. gomas, gomas. Gomas, oh, yeah, eu queria vender gomas e queria vender limonadas, que era a coisa que ele gostava muito. E ele amava Harry Potter, tipo, era favorito para ele. Então, nesse escritório, ele tinha um espaço dele, porque ele odiava estar assim, A a carteira. escola era o pior lugar para É. ele por razões dele mesmo, né? Então ele detestava. Então ele precisava de algum incentivo para ir para a escola. E então É. esquece. E funcionou, né? Ele dizia para a mãe: eu vou ao trabalho. Já não era com a escola, vou ao trabalho. Uma coisa muito linda. Enfim, em contraste, teve um aluno que passou por um trauma. Ele causou a morte da avó. Não vou né, identificá-lo por razões Exato. claras. Pessoas. E Exato. e o mais frustrante como professores é que isso aconteceu no verão, lá para junho, julho, né? Estava a conduzir aqueles campos de golfe e não sei o quê, e bateu na avó, a avó caiu, horas depois está morta. Yeah. Imagina o trauma que esse menino, né, está a carregar. Setembro, as aulas começam, os pais enviam o aluno para a escola. Isso aconteceu em julho. E ele está na sala de aula e nós esperamos que ele tenha um bom Concentre. desempenho. Yep. Quer dizer, e esse é um aluno dentro da minha sala de aula. É tanta, olha, só isso, ele tinha outros diagnósticos também, mas só essa história, esse acontecimento na vida dele, de forma tão recente, quer dizer, e os pais, nós incentivamos que eles encontrassem psicólogo, terapeuta, o que fosse, ou qualquer ajuda fora nós tínhamos conselheiros na escola, mas não era o suficiente. E eles se recusavam. Ele está bem, não precisa. E estou a dizer, olha, só para percebermos esse contexto, é nos Estados Unidos. Agora imaginem, os nossos alunos também passam por situações parecidas ou que têm impacto, vamos dizer, similares em Angola. Né? Como é que são pais com estabilidade financeira, assim, né? Tão bem financeiramente, têm tudo, né? Vou assim dizer, são ricos, né? E dizem, não é necessário, porque ele está bem, porque vimos o resultado do aluno, né? No percurso, não vou falar muito sobre isso agora, porque estamos já fora de tempo, quase. Mas o meu ponto é, com estas histórias, é abordar o que tu falaste, né? Como é que nos cuidamos enquanto pessoas que damos esse serviço ou provemos esses serviços, né? Porque imagina agora a professora, e não sou eu era a professora principal, tinha a professora assistente que trabalhava comigo e tínhamos a escola toda, né? A escola, o time todo que trabalha conosco, a lidar com estas situações, né? Sem esquecer os nossos próprios problemas, né? Numa das reuniões até esse aluno que eu acabei de falar queria lutar comigo. Isso é uma história para outro dia. Essa história é para outro dia. Porque é assim, Cláudia, é assim. Como nós dissemos no início, qualquer um desses alunos vem, a mochila deles não traz só como é que chama? O ficheiro onde tem o trabalho de casa, a lancheira, não traz só essas coisinhas. Ele traz tudo que é emocional, não é? E as crianças com educação especial, dependendo de qual quer que seja o diagnóstico deles, eles chegam ainda mais carregados. Porque eles trazem a vergonha dos pais, o medo dos pais, o stress dos pais, que os pais os ponham durante o dia. Olha, as demandas. Eles chegam. Demanda. Nós temos muitas vezes miúdos que chegam e dormem durante 3, 4, 5 horas. Uma pessoa só está na escola 8 horas, 7, né? E no nosso contexto estão para ir 3, 4 horas, né? Mas ninguém pode dormir. Não? Não
nosso contexto angolano não, porque se No nosso tu estudas de manhã. contexto não, no nosso Sim, contexto sim, não. sim, sim. Estou a dizer no nosso contexto angolano não, né? Se estudas de manhã ou de tarde, né? Então, mas tu disseste uma coisa que é muito importante, que é uma coisa que eu absolutamente adoro, uma citação que eu vi, eu vou pôr no contexto do aluno, porque é o que nós estamos a falar. Eu aprendi sobre a perspectiva da criança, né? Portanto, olha para uma criança com olhos diferentes e has de ver uma criança diferente. Eu vou pôr no contexto da escola, olha para um aluno com olhos diferentes e has de ver um aluno diferente. Como nós dissemos no início, a criança que chega à escola já com fome, depois de caminhar sei lá quanto tempo, possivelmente insultado, batido, whatever, o que é que seja, durante o percurso. Eu falo do exemplo, e tivemos aqui a Antônia, eu falo do exemplo da violência doméstica. Uma criança que vem de um ambiente de violência doméstica, onde a mãe ou o pai, porque às vezes é o pai que é batido todos os dias, ou de vez em quando, ou foi batido ontem, chega aqui à escola hoje, não vai chegar com a paz de aprender. Então, o comportamento fala, né? E como tu mesmo disseste, portanto, todos estes meninos têm muitas das vezes carregados de outras coisas e o pai de não querer serviços de saúde mental para os filhos vem muitas vezes por causa da tal vergonha e do tal medo, não é? Porque as pessoas não querem os diagnósticos por vezes luto. Há pais que têm filhos com um diagnóstico que é tão óbvio para quem está de fora, mas eles não querem aceitar. E leva anos a aceitarem. Não é? Eu dou o exemplo de um menino com quem eu trabalhei durante 7 anos. 7 anos. 8. E quando eu cheguei a começar a trabalhar com ele já tinha sido transferido a mim, de pessoas que são muito mais idôneas que eu, nunca tinham percebido que o miúdo tinha autismo. Eu disse, essa criança aqui... E eu tive que ir atrás das costas de profissionais para poder fazer uma recomendação diferente. E ainda, por acaso, a semana passada encontrei a mãe disse, continua bem. Continua bem. Agora já é adulto, já está coisa. Mas foi para dizer que quer sejamos direção da escola, quer sejamos professores, quer sejamos, pronto, se não for o diretor, algumas escolas às vezes têm subdiretores, a administração da escola tem que entender o desenvolvimento humano para poder encaminhar a pessoa, né? O estudante e poder albergar o professor. O professor precisa tanto quanto o aluno. Eu todos os dias, eu estou em 2 escolas nesse momento. Todos os dias que eu passo por aquele coisa, eu fujo, tenho que fugir. Eu vejo uma senhora que eu estou nesse momento a fugir a umas. Porque assim, eu ajudo sim, mas quando ela precisa de mim, é muito mais tempo meu para a professora do que para o aluno. Eu estou naquela escola apenas para os alunos, eu não estou pelos professores. Mas o que eu digo, a minha liderança, a liderança de onde eu trabalho, eu digo sempre. Eles dizem, mas tu não suposto que eu suposto que é ignorar a professora? E tu ignorar a professora que vai depois para uma sala de aulas? Eu não vou ignorar a professora, nem pensar. Não. Eu já olhei para ela e disse, sai daqui da escola, vai embora para casa. Já olhei para ela e disse isso. Vai embora para casa. Tu não estás bem. E ela disse, como é que eu vou fazer? Vai para a direção e diz que não estás bem. Então, nós fazemos parte de um sistema, de um ecossistema, e dentro deste ecossistema, sim, há momentos em que nós vamos ter que parar e respirar e dizer eu não consigo. Mas quando conseguirmos, temos que ser essas vozes, não é? A sala de professores é importante. E agora que eu sei que existe, ver como é que eu posso contribuir, ver como é que eu posso como é que eu posso ser incluída, ainda que seja uma vez, de vez em quando. Não, mas faço sim. Assim, nesse momento estamos no Facebook, é só procurar por Angola Aprende Sala dos Professores, né? O que a gente faz é só partilhar, né? Nesse momento.
nós estamos a planear encontros presenciais, mas isso não será até o próximo ano, penso. Então, mas independentemente disso, a ideia é só nos conectarmos. A ideia é trocarmos experiências, a ideia é partilharmos o que estamos a fazer agora, como é que nos sentimos. Às vezes a gente pergunta, as férias vão chegando, como é que estamos a sentir quanto a isso? Estamos felizes porque vamos tirar uma pausa, porque às vezes nem sempre férias do aluno traduz-se em pausa para o professor, porque o professor ainda precisa fazer outros trabalhos. Então, a sala dos professores é simplesmente para essa troca de experiência, é para qualquer profissional da educação. Então, para quem estiver a ouvir agora, depois, junte-se, Angola Aprende Sala dos Professores. Mas eu queria trazer um assunto assim, um ponto bem rápido, que a Moalua trouxe, disse, os pais têm o receio e depois se traduz na forma como eles respondem à situação à frente deles. E isso me fez pensar na comunidade. Exato. Porque também é como a gente responde a certas situações. Você, principalmente em Angola, autismo em Angola é agora que está-se a usar o termo, porque antes não se dizia autismo, né? Você chama de burro, como se fala. O Messo chama de, como é que era? Anormal, maluco. Termos do gênero, né? E às vezes não é só esse título, às vezes é como a gente até trata, né, essas crianças, porque foram diagnosticadas ou a gente vê uma outra coisa que é diferente daquilo que é no aluno típico, na criança típica, né? Então, também agora, como comunidade, precisamos parar e refletir como é que estamos a tratar dos pais, até mesmo, né? Dos pais, dos alunos, dos professores. Como é que nós estamos dentro do sistema, estamos a apoiar esse sistema? Eu acho que isso é muito importante para falarmos também, porque se eu como educanda tenho o meu educando ali que tem autismo ou qualquer outra coisa, se calhar uma situação comportamental ou o que for, o meu entendimento é que se isso ficar assim, se tornar conhecimento geral, vai mudar a forma como vamos ser tratados como família, por exemplo. Então, vou naturalmente querer esconder isso, Exato, né? Porque nem vou procurar ajuda, porque eu já sei que se eu procurar ajuda, o fulano vai me ver no escritório da psicóloga X ou X e depois vão me tratar diferente. E eu não quero isso para mim, né? Então, como comunidade também temos um papel importante, porque podemos ajudar ou prejudicar a criança que precisa de ajuda. Absolutamente. Né? Tratando, nesse caso, os pais de forma preconceituosa ou assim, né? E depois esse preconceito vai se traduzir na ação do pai que vai prevenir o filho de receber a ajuda que precisa. Então vamos pensar sobre o assunto, falamos, se quer acrescentar algo sobre isso. Acrescentar que, pronto, é importante incluir essas pessoas em todos os sentidos, não é? E muitas vezes até mesmo essa situação que eu disse em termos de olhar para a criança de uma forma diferente e ver uma criança diferente, um diagnóstico é um diagnóstico e o diagnóstico não define a criança. Se nós começarmos a olhar para as crianças com qualquer que seja o diagnóstico ou fase de desenvolvimento, em termos de desenvolvimento atrasado, coisa assim como se diz, não é? Ou atraso no desenvolvimento, eu digo, e nós passamos a ignorar estas crianças, nós passamos a ignorar os seus pais, passamos a alienar estes pais. Então, é importante que nós reconheçamos que o mundo está cheio de nós de todos os níveis funcionais, né? E como professores, os professores, até agora o nosso sistema Angola não inclui muitos destes meninos, mas é importante incluir estes meninos. Quantos, eu estou em vários grupos onde tem pais com filhos que têm autismo e têm outros diagnósticos e são pais que estão a juntar dinheiro para ir para fora. Mas para fora para quê? Como tu disseste muitas mesmo, sim, para fora vais, mas os serviços são tão caros e acabas por ficar refém praticamente de um sítio onde nem te estás a sentir bem, não tens o apoio completo, não é? Somos a vila que vai criar este ser humano e como tal nós temos que perceber
de que os pais que têm uma criança que tem um diagnóstico de educação especial está a fazer luto. Está a fazer luto daquilo que é eles não terem um filho que não tenha o diagnóstico. Né? A partir do momento em que o pai aceita, o meu filho tem esse diagnóstico, eu tenho que me focar no diagnóstico, tenho que me focar nos serviços que eles precisam, eles têm que aceitar que o filho já não há de ser o que quer que seja que eles sonharam que seja. Isso não impede a qualquer criança, qualquer pessoa, de possivelmente continuar a crescer e desenvolver para ao seu nível funcional. Não é? Há, por exemplo, jovenzitas com síndrome de Down, que já há uma modelo. Há uma que passa na televisão por cá, até um senhor que ajuda a mãe a fazer sabonetes artesanais. Há uma outra que pelo menos foi muito famosa durante o Covid, que começou a fazer biscoitos em casa e vendeu. Bom, portanto, todos eles, estes que eu mencionei, têm Down syndrome. Depois tem outros com autismo que também têm negócio. Bill Gates já reconhece que ele, se fosse uma criança hoje, talvez fosse conotada como uma criança com autismo, né? Nós pensamos nas crianças com autismo como um impedimento, mas não são. Não são. Yeah. E quando postos no ambiente adequado, com a educação a nível que eles podem realmente ter acesso, eles xingam. Eles xingam. Yeah. Fizeste um ponto que para mim é muito pessoal, que é só para pôr em contexto, deixa-me dizer que sou professora de educação especial e eu detesto a ideia de que às vezes nem são diagnósticos, às vezes são, se calhar, a forma, comportamentos, enfim, né? O que for, mas o que torna essa pessoa atípica, né? Seja o que for, né? É um empecilho para atingir tais sonhos ou para ser certas coisas na sociedade. Não. Diagnóstico não é uma sentença. Não é uma Quando sentença. alguém diz ou tem autismo ou tem hiperatividade, como é que se chama? Agora não consigo dizer. ADHD. Yeah. Transtorno de seja hiperatividade for e diagnóstico, seja o que for diagnóstico não, ou qualquer tipo de diferença, não necessariamente se traduz em limitação ou impossibilidade de alcançar sonhos. Não, por favor. E uma coisa que eu aprendi e aprendo enquanto exerço a minha função de professora de educação especial é que a forma, às vezes é isso, a forma como ensinamos. Porque nós temos um padrão e a gente ensina nesse padrão. Quadro, carteira, não sei o quê, e a gente passa conhecimento. Eu tinha um aluno diagnosticado com tem dislexia e tem também da matemática, que é descalcular, não sei como é que fala agora em inglês. É isso. E ele, pronto, a ideia era, não vai fazer, nunca pode fazer contas, não sabe isso, não sabe não sei o quê. O que funcionou para ele foi usar os interesses dele. Gosta de filmes, ama filmes. Então fiz questão de personalizar as tarefas, os trabalhos dele com os filmes que ele gosta, com os personagens que ele gosta e não sei o quê. E não era para ele, não funcionava, por exemplo, ir para o quadro, escrever com giz, não é o que funcionava. Mas eu fazia atividades interativas. Vou pôr hula hoops no chão, não sei como é que chama isso, ponho no chão. O hula, como é que se diz? Arco, não sei. As rodas, para poder fazer as coisas da cintura, o jogo da cintura. O jogo da cintura. Exato. Põe no chão, põe um papel no chão, põe não sei o quê. E ele está lá a saltar no número correto, mas está a fazer as contas, né? Exato. Então, a conclusão que eu cheguei é essa personalização do ensino. Né? Não pode ser padronizado. Eu sou mesmo defensora do ensino personalizado. Não pode ser assim, esse padrão vai ser... Porque estamos a prejudicar nossos alunos dessa forma. Ninguém é igual a ninguém, né? Com ou sem diagnóstico, considerado típico ou atípico, não tem nada a ver. Ninguém aprende
mesma forma. Nós que se calhar nos põe na categoria de típicos e aprendemos com facilidade, né? Não quer dizer logo assim que os outros, né, são, sei lá, né? O ponto é, às vezes é essa personalização, às vezes é essa intenção de fazer diferente para todo mundo. Sei que dá mais trabalho, reconheço isso, mas é necessário. De outro jeito, estamos a prejudicar os nossos alunos. Absolutamente. Yeah. Muito bons Chegou pontos. a Silvia, não gosto de chamar de Silvia, gosto de chamar de Weza. Ela faz um trabalho. Ela faz um trabalho muito lindo com a Associação Livres São Portas e também trabalha sim. com uma comunidade de crianças. Sim. Yeah. Muito Ok, bem. então está a dizer. Muito bem. Cláudia, tocaste em pontos. Essa é uma conversa que não para. É uma conversa que não é. Nós temos 2 horas apenas, mas é uma oportunidade. Pronto, começamos o diálogo e é uma oportunidade das pessoas continuarem a olhar para a forma como olham, como notam a educação e notam as crianças ao seu redor. Por mais que nós pensemos, sim, leva uma vila para educar uma criança, e isso é um contexto que é antigo, não um contexto antigo, é agora, porque se eu não olhar, por exemplo, se eu não olhasse para aquela menina na quarta-feira, que olhou para mim com olhos brilhantes, com quem diz tipo, eu conheço-te, e é uma menina, por que ela olhou para mim daquela forma? Porque a primeira vez que ela foi à escola, eu tirei tempo, eu tenho aí na minha página, aqui na minha página, um vídeo que está em cor de rosa, que eu tiro o vídeo um dia que está a chover, tem uma árvore com as folhas cor-de-rosa. Neste mesmo dia, foi o primeiro dia em que a menina foi à escola, foi para ver a escola, e quando parou de chover, eu levei-lhe aquele mesmo sítio para ver a árvore, para ver os peixinhos naquele laguinho. E então ela ficou toda encantada. Na quarta-feira, quando ela olhou para mim, certamente ela não disse nada, porque ela ainda está a aprender a falar, é pequenina mesmo também. Olhou para mim, mas olhou para mim com quem disse, a tia eu conheço. E então ligou e aquele momento, olha, acabamos por ficar às gargalhadas, a ponto de vários professores virem espreitar, ver o que é que se passava. Era eu, ela, a fisioterapeuta e a ajudante da fisioterapeuta. E elas estavam a brincar. E então eu estava a incentivar a brincadeira, para que ela pudesse fazer aquilo que ela precisava de fazer. E pronto, é a vila. A vila tem que ser, somos todos nós. Todos, exatamente. É assim, vamos começar a nos despedir. Estamos a 4 minutos das 2 horas que prometemos ficar aqui. O nosso tema de hoje foi entre o quadro e a carteira, porque é urgente cuidar da saúde mental na escola. E a Moala do começo disse, ela notou a imagem, né? Ela viu entre o quadro e a carteira. Quem está aí, né? São os alunos, são os professores. Falamos da conexão, da acessibilidade entre a direção e os professores também, ou seja, da direção e da sala dos professores, que inclui os alunos também. Né? É um assunto que podemos continuar a abordar noutras oportunidades. Moala, tens algo a dizer enquanto terminamos? Se calhar a resumir, por que é importante então, por que é urgente cuidar da saúde mental na escola? Na escola, ok. Eu vou só dizer uma coisa, a Rosa Gama mencionou que, quando estávamos a falar sobre as perdas, acho que quando foi no exemplo do teu aluno, a Rosa, se o menino de 8 anos, o sobrinho de 8 anos precisares e tu fala comigo, vamos falar para ver como é que eu posso orientar, porque o menino viu a avó a falecer nos últimos minutos da avó. Portanto, Rosa, se puderes dar, contacta-me e vamos falar sobre isso, que eu posso te orientar nesse sentido. Quanto ao resumo, é o que nós já dissemos, não é? Que é importantíssimo. Todas as letras maiúsculas. Todas as letras maiúsculas. Negritadas também. Sim. Que nós ponhamos um bocadinho mais de ênfase na saúde mental dos professores, na saúde mental dos alunos. Porque nós falamos do nosso contexto angolano e como é que nós, no nosso contexto angolano, ignoramos a saúde mental. Então, é nesse sentido. Vamos falar, vamos trabalhar e não podemos ignorar.
cuidem-se, por favor. E já falamos sobre a sala dos professores. Não é só, não fiquem assim constrangidos. Ou sala dos professores. Somos todos professores, né? Até certo ponto. É para profissionais da educação. Em Angola, na diáspora, a intenção é trocarmos experiência, a intenção é crescermos. Eu acho que a Malua disse no começo, não precisamos esperar o governo fazer tudo, não precisamos esperar a direção fazer tudo, nós precisamos tomar iniciativas, então é assim que começamos a tomar iniciativa, criando a sala dos professores. E eu espero que depois dessa conversa, se estiveres aqui agora, ou então para quem vem assistir depois, juntem a sala dos professores, é só irem para o Facebook, Angola Aprende Sala dos Professores, ou visitem o website angolaaprende.com, também tem lá a informação toda sobre a Sala dos Professores. A intenção é fazermos algo maior, mas começamos agora só assim a crescer, né, como um grupo no Facebook. E estamos a ver o nosso primeiro encontro presencial, quiçá próximo ano, vamos ver. Mas é isso, faz toda a diferença, esperamos por vocês lá e muito obrigada, Maula, por tirar o teu tempo, por estar aqui conosco. Foi uma conversa super. Eu não sei o que aconteceu, a Julia não conseguiu estar conosco, vou procurar saber depois. Mas estou grata pelo teu tempo, foi uma conversa muito inspiradora e essencial. Cuidar de nós. Dizer, não falamos sobre dizer não, sobre não sei, mas pronto, é muita coisa para falar. Noutra altura falamos mais. A cada um de vocês aí presente, muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.